Está começando o podcast Política Sem Gravata. Bate-papo sem formalidades, mas com muita história de lideranças políticas de Santa Catarina. Olá, estamos chegando com mais um podcast Política Sem Gravata. Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece? Acesse portallitoralsul.com.br. Neste episódio número 13, recebemos aqui nos estúdios do Portal Litoral Sul o vereador mais jovem da história de Uruçanga, Luan Warner. Morador do bairro de Brida, Luan é formado em letras pela Unisul e é professor na comunidade de Azambuja, em Pedras Grandes. Em 2016 entrou para a política e foi candidato a vereador pela primeira vez. Com 268 votos, ficou na primeira suplência, assumindo o cargo por 30 dias em 2018. Já em 2020, novamente foi candidato e se elegeu aos 24 anos com 560 votos, desta forma se tornando o vereador eleito mais jovem da história de Uruçanga. Seja bem-vindo aos estúdios aqui do Portal Litoral Sul e a gente sempre começa perguntando do início, né? Como foi a entrada do Luan na política? Então, primeiramente, quero saudar o Lucas pela oportunidade ao Portal Litoral Sul. É importante a gente estar aqui falando um pouco da nossa história. Eu penso que todo político tem a sua história, e a gente, nesse quadro, nesse podcast, a gente consegue enaltecer aquilo que a gente criou até aqui, que a gente construiu. E eu posso dizer que a minha trajetória foi uma trajetória muito difícil. Eu venho de família muito simples, de mãe empregada doméstica, mãe solteira, que nos criou sozinha, mas que nos deu a educação necessária para que a gente pudesse ser um político hoje. Eu iniciei muito cedo, fui catequista, fui líder comunitário, participei de atividades sociais e atuei na época, na adolescência, tive que começar a trabalhar cedo como cobrador de ônibus e pude sentir, mesmo que na iniciativa privada, como funcionário, eu pude sentir a necessidade das pessoas. Eu percebia, pelas comunidades onde eu passava como cobrador de ônibus, que as pessoas precisavam de políticos que olhassem por elas. Eu ia para a comunidade de Santana, por exemplo, como cobrador, e eu via que aquelas pessoas precisavam de um asfalto, que as pessoas com deficiência precisavam de acessibilidade. E tudo aquilo foi me dando o desejo, o interesse de participar do processo político. Mas tu pensa bem, Lucas, de família pobre, naquele momento ficava tudo muito difícil, tudo muito distante, porque a gente cria um conceito de que político tem que ter dinheiro. E não, porque eu provei que não. Para ganhar eleição tem que ter dinheiro. Não é isso, A gente tem que ter realmente trabalho prestado, boa vontade de fazer o bem, e me coloquei à disposição com 19 anos como candidato. Iniciei na universidade aos 18 e aí pude também sentir um pouco da importância na educação da vida das pessoas, fui fazer letras, português, comecei a entender da necessidade de eu ter uma participação ativa na política, E aí fui candidato, pré-candidato aos 18, aos 19 fui candidato, e aí participei de um processo eleitoral em 2016, ficando na primeira suplência. Na época eu não tinha carro, andava a pé. Ia de casa em casa, entregando panfleto, conversando com as pessoas? A pé, cara. Eu ia de casa em casa a pé, 44 comunidades, tu pensas, Um processo naquele momento totalmente desigual, porque o que um candidato fazia em uma hora eu fazia em um dia, Mas mesmo assim aquilo me dava vontade de continuar, e de ganhar aquele processo eleitoral. E aí fiquei na primeira suplência, fiz 268 votos. Para um jovem de 19 anos? 19 anos, Então, fui e comecei a levar a mensagem da importância, de dizer que o dinheiro naquele momento não era algo que iria mudar a vida daquelas pessoas, Eu chegava, pois é porque o fulano me deu uma cesta básica, o Beltrano me deu isso, me deu aquilo. Eu disse, pois é, mas ele vai te atender somente no período eleitoral. Eu quero ser o vereador que vai te atender nos 4 anos, que vai te ouvir, que vai brigar pela tua iluminação, por um bom calçamento, pelo asfalto que tu mereces, pela saúde de qualidade, pela educação do teu filho. Então eu sempre mostrava que eu era a alternativa diferenciada, que eu não tinha dinheiro, mas que eu tinha ideias. E foi isso que eu fui fazendo. Aí assumi depois em 2018, na época o Nandi era o vereador, ele se licenciou, que hoje é o vice-prefeito, ele era o vereador, ele se licenciou, e eu assumi 30 dias.
Tinha quantos anos quando tu assumiu os 30 dias? Eu tinha 22 anos. 22, e como é que foi? Tu já tinha pensado o que tu ia fazer nesses 30 dias? Sim, porque eu sempre me preparei, né? Até muito legal que quando eu perdi a eleição, na época a eleição era até em outubro, eu perdi a eleição, no domingo, na segunda-feira eu estava de casa em casa entregando um bombom com um bilhetinho, chegava lá no eleitor, né? Muito obrigado pelo teu voto. Às vezes o eleitor nem tinha votado, né? Ele avermelhava, ficava meio assim, obrigado. Não, mas eu tô aqui para te agradecer. E fiz isso, pelo menos na minha comunidade. De casa em casa, tem 800 eleitores daquela comunidade. Fui de casa em casa agradecendo. Também a pé, já estava cansado da campanha, mas político não pode parar, tem que... Terminou uma campanha, tem que pro outro dia já continuar trabalhando, não pode parar. Mas fui e agradeci. E aí, quando assumi, como eu estava dizendo, eu costumo me preparar para as coisas. A gente precisa, né? Tem que realmente se preparar. E aí, eu fui para uma entrevista numa rádio da minha cidade em que eu disse que seriam 4 anos em 30 dias. Imagina, os adversários, né? Porque eu sou muito polêmico. Sim. Imagina, esse gurizote aí. Imagina, filho da Berenice. Coitado, não vai fazer nada. Muito pelo contrário. Chegamos lá, fizemos um trabalho diferenciado. Né? Nós tínhamos como meta de campanha, como proposta, o gabinete itinerante, inclusive da nossa saudosa Tati Teixeira, que eu tive o prazer de conviver com ela. Né? Eu aprendi isso com ela, de que a comunidade precisava estar próxima ao vereador e o vereador próximo às comunidades, e isso se fazia colocando o gabinete na rua. E eu utilizei dessa proposta na minha primeira campanha e na segunda também, quando eleito. E nos 30 dias fiz 4 gabinetes itinerantes. Porque só 30 dias, dava um por semana, né? Um sábado, né? E fui. Comecei a entender de que realmente as pessoas estavam carentes do político presente na vida delas. O político não vai ficar no gabinete, né? Ainda mais hoje, né? Que a rede social tá tudo muito fácil, né? Por que eu vou no eleitor se eu tenho um celular? Mas não é isso. As pessoas sentem muita falta do corpo a corpo, do olho no olho, né? De realmente mostrar para elas que tu estás ali para mudar a vida delas, para fazer a diferença. E nesses 30 dias a gente fez um processo de fiscalização, um trabalho de fiscalização que incomodou, na época, a bancada de situação. Eles ficaram muito incomodados, porque eles tinham como meta, né? Não sei se posso dizer isso, mas eles tinham como acordo de que o vereador vai lá, se resolve numa salinha e tu não precisa ir lá atacar o Poder Executivo na tribuna, enfim, tinha essa prática. Quebrei todo o paradigma, quebrei toda essa prática, não quis nem saber de acordar em salinha, não tem nada, o meu acordo é com o povo. E fui criando esse vínculo com a população começou a entender, opa. Aí saí dos 30 dias na Câmara, continuei trabalhando, fazendo da minha tribuna no Facebook. Aí, se tu entenderes um pouco da realidade, 2018, que foi aonde começou aquele fortalecimento da rede social, onde os políticos começaram a participar, e eu entrei naquele bolo. Eu, naturalmente, não tive qualquer participação ou influência de alguém, né? Aconteceu. Né? Eu só criei um vínculo com a população e as pessoas, quando queriam saber de alguma coisa, elas iam para o meu Facebook. O prefeito ia lá, falava alguma coisa, não, primeiro eu vou ver o que o Luan disse. E começou a criar essa credibilidade, onde as pessoas, não, tu tem que ser candidato de novo, automaticamente. Em nenhum momento eu disse que queria ser candidato em 2020. As pessoas disseram, tu tens que ser. E é isso que eu quero fazer em 2024. Quem vai dizer se eu vou continuar na política é o povo. Primeiro eu quero terminar bem o mandato, e a partir disso o povo vai dizer, não, tu vais para vereador. Não, tu não vais mais, tu vai voltar para tua sala de aula, vai continuar dando aula como tu já dá. Então, a população, ela sempre teve a participação muito forte no nosso mandato, né? Porque a gente entende da necessidade, a gente vem de baixo, a gente sabe dos problemas que as pessoas têm, porque a gente já vivenciou, né? Eu posso dizer, a minha mãe tem enfisema pulmonar, é uma pessoa com problema de saúde, então eu sei o que é lá na farmácia do SUS e chegar lá e não ter o medicamento. Né? Quando universitário, eu ia com transporte público municipal. Eu sei o que é o jovem pegar o transporte, trabalhar o dia inteiro, pegar o transporte para a universidade e voltar cansado. Então a gente sabe, porque a gente vivenciou e vivencia também a realidade da população. Então esse é o Luan, né? Esse é o Luan que conhece. Foi nessa época que começou os vídeos que viralizam, o bolo de aniversário em obra. Essa foi daí a época depois que a gente se elegeu, né? Aí em 2020 eu fui convidado, na época, na verdade 2019, pelo MDB. O MDB
um dos partidos maiores, se não o maior, da cidade de Uruçanga, e lá é vermelho e azul, né? A gente entende que cidades menores têm essa prática, né, de enaltecer os partidos maiores, enfim, tradicionais, e tudo bem, a gente respeita, e é isso aí, a população é que decide. E fui ao MDB. Só que o MDB é um partido muito grande, né? Muito disputado. Para tu ser candidato ao MDB lá é disputado, meu irmão. Não é. Tem partido que fica pegando, né? Não, o MDB é disputado. Cheguei, já causei todo, né, um conflito, né, com algumas pessoas que estavam ali há muito tempo, que viam um jovem que só fazia, entre aspas, confusão na rede social. Para algumas pessoas era isso que eu fazia, que hoje a gente entende que não é confusão, né? Buscar, cobrar, fazer com que as pessoas sejam atendidas, porque o adversário, quando ele não quer fazer, quando ele não quer atender a população, ele diz que é confusão. E não é isso. A gente está querendo dar voz e vez às pessoas que mais precisam. E naquele momento eu cheguei e aí continuei trabalhando, né? Já estava numa nova sigla. Eu fui candidato a primeira vez pelo PSD. Estava numa nova sigla, era um novo momento, praticamente próximo da eleição, né? Então precisava trabalhar um pouco mais, porque eu não conhecia as pessoas, né? Porque você entra com pensamento, mas às vezes você também tem que se adequar ao pensamento do partido. Isso a gente não pode esconder. Ah, não, a cadeira é minha. Não, é sua, é da população que te coloca ali. Mas se você está num partido político, você tem que seguir a ideologia dele. Não adianta ir para um partido de esquerda e pregar direita, e na direita pregar esquerda. A gente respeita, né, cada questão ideológica, e tudo bem, é direito de cada um acreditar naquilo que acha, mas eu não posso na esquerda querer pregar direita, e na direita pregar esquerda. Não vai acontecer isso. Não vai ver a Júlia falando bem do Lula e o Lula falando bem da Júlia, né? Isso não vai acontecer. São dois extremos e a gente respeita cada um. Então, quando eu cheguei na MDB, era isso, né? Eu comecei a entender onde eu estava inserido, o que conhecer eu queria, conhecer o partido, as pessoas, e fui trabalhando. E aí fui, né, em 2022, né? Foi 2022 a eleição? 2020. 2020 eu que foi uma eleição marcada também pela pandemia. Pandemia, né? Por isso, é verdade. Eu entrei em 19, me filiei em 19, em 20 eu fui candidato, perfeito. E aí tinha essa questão da pandemia também, né? Nós tínhamos duas candidatas mulheres, né, que era a Estela e a Vani, inclusive quero aproveitar o espaço para agradecê-las, né? A Vani tinha um trabalho social, ela tem, porque ela não está mais na política, mas continua ajudando as pessoas. Trabalho social muito bonito na saúde, né? Todas as pessoas da cidade já, na sua grande maioria, foram atendidas pela Vani. Quando estavam ali, que o poder público não fazia, a Vani pegava, botava dentro do carro e levava para Florianópolis para resolver. E a Estela era professora, foi vereadora, foi secretária de obras, então uma pessoa também de grande feito na política, né? Realmente mereceu ser candidata. As pessoas entenderam naquele momento que não, né? O prefeito no sábado estava fazendo obra, é difícil competir com um ente político que vai para a reeleição e que está fazendo obra um dia antes da eleição. É difícil. É desigual, né? Não é competitivo num negócio desse, né? Sim. E duas mulheres que também tem essa questão, né? Que infelizmente o entendimento que eu tenho é que jovem não vota em jovem, mulher não vota em mulher, né? E aí isso é uma discussão para outro momento, mas é o que eu percebo. Porque se eu vê no dia a dia. Se jovem votasse em jovem, eu tinha sido eleito lá em 2016. Né? O vereador mais jovem na época que se elegeu em 2016 tinha 41 anos, que era o vereador que eu era suplente. Então, a gente teve uma eleição marcada pela pandemia, onde a gente tinha muito medo, eu com a minha mãe com problema de pulmão, né? A gente não conseguia ter o contato direto com o eleitor, mas a gente foi trabalhando, foi levando a mensagem, continuou com a nossa proposta do vereador nas comunidades, né? E aí fomos eleitos, assumimos em 2021. E como é que foi o sentimento de assumir a Câmara, né, em 2021? Tu já tinha algumas ações planejadas? Como é que foi quando tu, né? Primeiro, como foi a vitória e depois como foi assumir, né? A vitória eu realmente fiquei meio preocupado porque eu comecei a somar as colinhas que vinham das comunidades e não dava 300 votos. Olhava no site, deu uma travada. Travou, né? Ficou um tempo. Essa travada todo mundo que vem aqui fala, né? Foi pra deixar. Como é que é? O teste pra cardíaco. Eu tava não eleito quando eu vi, já tava eleito no rádio. Disse, meu Deus, mas como aqui eu não tô eleito? Então. Mas fui o mais votado do MDB, fiz 560 votos. Fizemos votos em todas as urnas. Que é aí que a ficha caiu. Sabe, não foi em todas as escolas eleitorais. Urnas. Eu não errei uma urna. Todas as urnas presentes em Uruçanga eu fiz votos. E aí o compromisso é maior, meu irmão.
Porque daí tu tens que atender todas as comunidades. E todas as pessoas, sem distinção. E é isso que a gente fez e faz. Né? A gente continua atendendo todo mundo. Às vezes o eleitor não votou no vereador Luan, mas eu entendo que ele é morador da cidade aonde eu represento. A cidade que eu represento. Então o compromisso é muito grande. E a gente continua com a mesma postura de fiscalização, né? Eu tenho realmente um compromisso muito grande com a função que foi me dada, né? Porque não é só ir lá tomar água, né? Pegar um copinho de água na terça-feira, ir lá falar qualquer coisa e ir embora. Não, a gente está ali decidindo a vida das pessoas. O parlamento, né? O Poder Legislativo tem essa missão. E eu assumi com grande responsabilidade, e aí a Câmara se renovou em partes, mas mesmo assim algumas figuras continuaram. Então aquelas mesmas práticas que se teve lá em 2018 ainda se tinha, quando eu assumi em 21, mas mesmo assim, né, com muita inteligência, com muita responsabilidade, articulação, né, a gente procura hoje conversar com todos os partidos, com todos os vereadores, porque a gente entende que cada um tem a sua representatividade. Só que é válido ressaltar que quando eu comecei, né, nós éramos em 3 vereadores do MDB, só que nós estávamos em 2 na bancada. Então tu já imagina como é que era o negócio, né? Só que mesmo assim, né, eu e o vereador Ademir, que é o vereador Dátio, que é um parceirão da gente, inclusive, quero deixar aqui um abraço para ele, que provavelmente ele vai ouvir, que ele nos acompanha, né? Eu sou fã dele, ele é meu fã. Mas a gente assumiu contra 7 vereadores. De 9, 7 éramos, né, contrários e eles a nós, né? Porque todo mundo praticamente estava com o prefeito. Então o prefeito tinha a presença da Câmara, tinha os cargos da Câmara, tinha tudo. Né? A situação estava forte, vocês na oposição. Mas, e eu apanhava um monte. Mas apanhava, a pauta deles não era falar da cidade. Hoje, o que nós vamos falar do Luan? Sabe? E tu acha que isso tem a ver também com o fato de ser jovem? Também. Esse jovem tá querendo aqui. Isso, uma forma de apagar, né? É uma forma de apagar. Eu era pedra no sapato deles, eles eram papel. Eles tentavam me tampar, mas eles não conseguiam, porque eu saía por baixo. Quebrava um pedacinho da pedra e ela ia caminhando. E aí a gente conseguiu, né, depois da operação que teve na cidade, né, a Polícia Federal bateu lá. Eu comecei a chamar esses vereadores que estavam ao lado do prefeito e explicar para eles, olha, tu és um cara de família, tu és um cara sério, com credibilidade, né? Muitos participam de movimentos religiosos. O que tu tá fazendo lá, cara? Né? Vamos pensar num projeto de cidade para o povo. Esquece isso, deixa esse cara afastado, tá lá, a Polícia Federal tá investigando, hoje ele é réu, a Polícia Federal tá investigando, deixa ele lá afastado. Esse cara não pode estar junto com a gente. Muito pelo contrário, a gente tem que pensar uma cidade onde as pessoas deem credibilidade ao nosso trabalho, porque a partir de agora vai ficar difícil, e ficou. Porque a cidade de Uruçanga, ela tá muito triste. Passou uma onda por lá que derrubou todo mundo. A gente espera do prefeito da cidade as melhores alternativas. Mesmo que às vezes ele não seja do nosso partido político, mas a gente espera que o prefeito do nosso município ele seja um cara que olhe pelas pessoas. Que ele não olhe para a bandeira política, partido político. A gente quer que o prefeito da cidade seja um líder, né? Que faça política pública para todos, que a máquina pública chegue até o cidadão. Então, eu comecei a mostrar e a gente, em determinado momento, conseguiu já a maioria naquele momento. A Polícia Civil, através do nosso delegado, grande delegado Liz, uma operação, afastou 3 vereadores. Olha só, afastou 3 vereadores. E aí o secretário da mesa era o Beto, né, que naquele momento ele estava meio balançado, assumiu a presidência. Ele assumiu a presidência e ali o MDB foi presidente. Aí o Beto começou a entender que naquela oportunidade era melhor estar conosco, realmente, pensando na cidade, e foi o nosso presidente. O Beto, naquela oportunidade, eu também entendi, eu era para ser o presidente no outro ano, né, no ano passado. Eu entendi que ele era o mais experiente, porque a gente tem humildade para reconhecer e saber do nosso lugar. Não precisa as raposas virem dizer, o teu lugar é esse. Não, eu sei onde é o meu lugar. Né? A gente sabe se enxergar, né? A gente tem espelho em casa. Não precisa me dizer, vai ter que fazer isso. Eu sei. Né? Eu entendi naquele momento que ele era o mais experiente, foi o presidente da Câmara. Depois os vereadores retornaram, enfim. E a gente foi continuando nosso trabalho e fiscalizando, visitando as obras públicas e encontrando ponte de madeira com asfalto em cima. Teve a própria situação do bolo que a gente colocou lá na praça, deu bolo para todo mundo, porque o prefeito estava um ano em casa recebendo. Então o Luan tem essa postura, mas o Luan tem bom coração, né? O Luan pensa na cidade, né? Não é o oba-oba, não é aquela política do oba-oba, muito pelo contrário.
tudo que a gente tem levantado nas redes sociais, tudo aquilo que a gente tem apontado na Câmara tem sido resolvido. Ou seja, porque o Poder Executivo entende que se a gente está falando é porque o povo está pedindo. Uhum. E como é que foi, né, que começou a surgir essas ideias dos vídeos, essas questões, inclusive teve até uma da sessão que viralizou, né, que fez uma cantoria, como é que é? O Luan espontâneo, como é que é esse processo? Esse é o Luan, né? Se tu me encontrares num bar, se tu me encontrares lá na Câmara, se tu me encontrares em casa, eu sou o mesmo sempre, né? Eu sou extrovertido por natureza. É o meu jeito, eu sou feliz, né? A gente é feliz. Então, naturalmente, eu lido muito bem, né, com as câmeras. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto, né? Admiro o trabalho de vocês, que é da imprensa, e respeito muito, por sinal, né? Porque o político tem que respeitar a imprensa. Para mim, é o quarto poder. Tem o legislativo, o executivo, o judiciário, e o quarto poder é a imprensa, a comunicação. Então vocês merecem isso. E eu gosto. Gosto desse trabalho de vocês. Eu participei, inclusive, fui comunicador de rádio na época comunitária, voluntário, não recebia nada, porque rádio comunitária, tu sabes como funciona, né? Sim. É voluntário, meu irmão. E participava, então eu realmente gosto disso. E aí eu tenho uma facilidade com o celular. Então, uma forma também de eu me aproximar além do gabinete é gravar um vídeo, explicar para as pessoas, olha, é isso que está acontecendo, né? Teve uma situação recente, que foi o prefeito mandar um projeto do reajuste dos servidores e lá de maneira, até com manobra, colocar lá nas entrelinhas o 13º para vereadores, para secretários, para ele e para o vice. Então a gente explicou para a sociedade, né? Porque os secretários, né, que estão lá a favor, né, e são parte do governo, foram os funcionários públicos municipais dizer que o vereador Luan estava contra o projeto, que era 5,5, um aumento para os servidores. Eu disse que não. Muito pelo contrário, eu era contra o 13º para mim, para ele, para eles, para os secretários. Eu não quero privilégio. A gente entende que é direito, né? Tudo bem, mas nesse momento não teve nenhuma discussão, né? Discute com os interessados e discute com a sociedade. Vocês acham que o político deve ter 13º? Se o povo entender que sim, vamos aprovar. Mas tu coloca lá um reajuste, que o objetivo era outro, e tu muda o foco com interesse próprio, tá errado. Isso não pode passar e não vai passar enquanto estiver na Câmara. Então, eu utilizo das redes sociais ainda, continuei, a minha rede social não cai, assim, as pessoas participam bastante, engajam bastante, e eu fico muito feliz por todos aqueles que me seguem, né? Porque a gente consegue entender um pouco, né? As pessoas às vezes não querem aparecer, têm medo. E como é que é os comentários e tal? Como é que é essa repercussão? Como é que funciona assim? Tem bastante gente que te xinga, tem bastante gente que elogia. Como é que tu lida com esse tipo de exposição? A gente vem numa crescente, né? Quando estava suplente, eu apanhava muito, né, das pessoas que eram filiadas ou que tinham um apreço pelo prefeito. Só que, imagina, eles não acertam uma. Tudo que a gente fala acontece. Tudo que a gente fala, a gente vai lá e prova que está falando a verdade. Porque eu não crio nenhuma demagogia, eu não fico ali criando fake news, não é isso. Tudo que eu falo é fato real. Tudo que eu mostro é realmente coisas que acontecem. E aí não tem contraponto. Não acontece contraponto por quê? Porque está errado. Então, hoje é muito mais as pessoas dizendo que o nosso trabalho tem que continuar e tem que ser assim, do que as pessoas dizendo, pô, só faz confusão, isso já se quebrou. Né? De 1 a cada 100. Né? Hoje não tem mais, é muito difícil. Então, a gente recebe um retorno muito legal da população e a gente fica muito contente, sabe? E o que tu, né, nesses 3 anos que tu já tá na Câmara, indo pro 4º ano que vem, o que tu pode destacar de ações do Luan, que tu destaca como foram as principais ações que tu fez nesses 3 anos? A gente fez alguns projetos de leis, né? O principal que eu gostaria de destacar é o turismo nas escolas, né? Que a gente cria a lei, mas infelizmente nem sempre o Poder Executivo coloca em prática, né? E tem como intuito valorizar o nosso turismo local. O Uruçanga é uma cidade, eu acredito que já tenhas ido lá, tem um bom vinho, tem lugares, e até te convido para a hora que tu fores pra gente ir lá nos muitas festas do vinho, Ripana de Origem, por aí vai. Estou convidando já o pessoal para participar em agosto lá da nossa festa do vinho, porque ela é nossa, né? Não é de um determinado partido político, a festa de Uruçanga e de todos aqueles que vêm nos prestigiar. Então, a gente tem o turismo nas escolas e o nosso intuito é realmente valorizar os pontos turísticos legais que temos na cidade, valorizar realmente tudo aquilo que o Uruçanga tem para propor, enfim, né, para oferecer ao turista e também aos moradores. Tem muita gente que
mora em Uruçanga e não conhece a Ipagre, por exemplo, para mim é um dos pontos mais bonitos que tem na cidade. É muito bonito. Não é bonito? Uhum. Só que tem uruçanguense que não conhece. E isso a gente cria esse vínculo na escola, né? Tu começa a mostrar ao aluno, fazer atividades extracurriculares, né? Em campo mesmo, né? Ir lá no campo, avaliar. E também o inglês para o ensino fundamental 1, né? Porque o inglês ele é ofertado somente para o fundamental 2. Né? Então a gente também propõe que seja ofertado ali de primeiro ano a quinto ano aos estudantes. Já está sendo feito o levantamento de materiais, então é um projeto que vai acontecer. A partir do ano que vem, 2024, as crianças do município vão ter o inglês. A gente sabe que cursos de inglês não são cursos baratos, né? Nem todas as famílias têm condições. Então, eles já iniciando desde pequeno, obviamente, quando chegar lá no 9º ano, no 3º ano do médio, vai ter uma afluência. E aí ele vai definir o que ele quer para a vida dele. Ah, eu quero ir para a indústria. Não, mas hoje na indústria precisa, no mínimo, ter o inglês básico. Ah, eu quero ir para uma universidade. Também é necessário ir para a universidade e para o nosso profissional. Hoje o inglês ele participa da nossa vida a todo momento, né? Precisa ter um pequeno conhecimento. Precisa ter muito. Um pouquinho já te ajuda bastante, né? Então a gente tem bastantes projetos nesses sentidos na educação. Tem um projeto nosso que está tramitando, que é onde obriga o Poder Executivo a colocar adesivos nos carros públicos, né? Tem carros públicos do nosso município que andam para lá e para cá, a gente não sabe o que está fazendo, né? De realmente identificá-lo, né? O cidadão precisa, é nós que pagamos aquela conta. Então e também dentro do parlamento, as nossas atividades dentro das comissões, né? Eu sou presidente da CCJ, a gente olha com muito carinho cada projeto, quando o relator também avalia a constitucionalidade. A nossa postura é uma postura bem de fiscalizador mesmo, assim, que é a função do legislativo, legislar, fiscalizar e buscar recursos. E dentre recursos que a gente já trouxe também, se tu me permitires até apontar alguns, 2 ônibus escolares, ampliação de uma creche, pavimentação de rua. Então o vereador Luan não é só aquele vereador que sabe reclamar, que vai lá, que canta, que rasga o papel. Não, o vereador Luan é um vereador que além de fiscalizar e legislar, ele vai buscar recurso, ele ajuda o município, ele ajuda as comunidades. E sem contar a participação aos sábados de cada mês em cada comunidade, ouvindo as necessidades e tornando as necessidades como indicações e requerimentos, né? Que também é nossa prerrogativa. E Luan, já partindo para o ano 2024, eleição municipal, como é que tá? Tu falou, né, a questão de a população vai decidir se eu vou para a reeleição, não vou, mas como é que estão essas conversas, como é que vai ser esse processo, né, para o Luan 2024 e as projeções para o Luan? É que eu costumo cantar aquela música que eu não vou cantar aqui, deixa acontecer naturalmente, né? Então eu realmente sou do natural, as coisas têm que acontecer ao natural, né? Nada pode ser a goela abaixo. Política, para mim, não é dessa forma, né? É com diálogo. Então a gente está se encaminhando hoje para o término do mandato, né? Tem mais este ano, a metade deste ano e mais o ano que vem, né? Que até outubro, mais ou menos, a gente continua no mandato, de fato. Não que na campanha a gente vai parar, mas a intensidade do mandato ela vai diminuindo ao longo que ele vai terminando também, né? Porque tu precisa organizar a casa, se tu não for reeleito, tu vai para casa e deixa pro próximo, né? Não pode também ficar pegado naquilo ali, né? Então a gente vai deixar o povo definir. Óbvio que a gente tem interesse sim no futuro, né? Se Deus nos permitir, se a gente tiver saúde, se a gente tiver também o apoio da população, de subir as escadinhas. Para que cargo? Não sei ainda, né? É muito cedo para eu dizer, as coisas têm que acontecer e as pessoas têm que entender. Não, agora tu vai ser vice-prefeito, não, agora tu vai ser prefeito, não, agora tu vai ser deputado. Ah, tu vai ser governador. Sabe lá, né? O governador Jorginho foi vereador, né? Quem diria? Leva anos? Mas pode acontecer. É sonhar alto? O sonho não tem tamanho, né? Me diga que tamanho que tem o sonho. Consegue dizer. Então, as coisas vão acontecendo, né? A gente está preparado para assumir qualquer cargo, porque a gente realmente se dedica para isso. O nosso objetivo é um só, é a cidade de Uruçanga, mas primeiro eu quero terminar bem o mandato. Se o povo não vai para a reeleição, não vou para a reeleição, eu vou continuar na sala de aula onde eu estou, porque eu sou professor. A política, ela não é a minha profissão, eu estou ali somente para servir, a minha profissão é professor. Eu digo que eu estou político, eu não sou político, agora eu sou professor e não estou professor. Então isso a gente tem que valorizar, né? Que é a nossa profissão e fazer da política um meio para ajudar as pessoas. A hora que as pessoas entenderem, olha, tu não serve mais pra gente, vamos para casa e vamos deixar
para essa juventude que está vindo aí. A gente é jovem ainda. Gosto e gostaria de continuar na política, né? Mas quem vai definir é o povo. Não posso querer um projeto individual e chegar lá e ainda perder a eleição, não. A gente ir para ganhar e para fazer a diferença. Futuro fique em aberto. E pra gente terminar, né? O que o Luan de hoje diria pro Luan, cobrador de ônibus, lá naquele, né? Ouvindo as pessoas naquela conversa do ônibus, o que ele diria? Essa é a pergunta para emocionar, né? Porque é difícil. Né? Só quem passou sabe, né? Eu sempre digo que eu passei trabalho, meu irmão, não é fácil. Então eu digo pro Luan muito obrigado, né? Por ele se tornar quem ele realmente é, né? Um jovem que a gente não tem mãos sujas, né? A gente só tem as pessoas que falam da gente só falam de coisa boa, porque tem que falar, né? A nossa história por onde a gente passa, pelas comunidades, todo mundo lembra. Minha mãe é uma pessoa muito guerreira, assim, uma pessoa que eu admiro bastante, né? Nos criou sozinha, então hoje meus irmãos estão lá fora, né? Estão no exterior, um mora nos Estados Unidos, o outro trabalha na Alemanha, o outro faleceu, inclusive atropelado por um ônibus na época da empresa que eu trabalhei, aos 16 anos, eu era cobrador de ônibus e a empresa ela era terceirizada pela prefeitura e na frente da escola ele morreu atropelado. Então, foi na empresa que eu trabalhava. Então, a gente teve que lidar e amadurecer tudo muito cedo, mas por onde a gente passa, todo mundo agradece, né, pela pessoa que a gente é, porque eu sou muito simpático onde tu me encontrar, tô sempre sorrindo, tô sempre feliz, e não é porque, é político, não. No entanto, que isso nem causa estranheza. Eu sempre digo que surpreende zero pessoas. Eles me veem feliz lá na festa cantando, que eu gosto de cantar, né? Canto mal pra caramba. Mas as pessoas, o Luan cantando, surpreende zero pessoas porque eu sou aquilo ali. Eu não fico fazendo porque é período eleitoral, fico ali criando. Não quero criar nada. Eu quero ser quem eu sou. Então eu só tenho a agradecer ao Luan, né? Este Luan que era cobrador de ônibus, que tem uma história, que foi atrás. Só gratidão a Deus e a mim mesmo por ter batalhado e conseguido chegar até aqui. Eu tenho certeza, tenho fé que a gente vai alçar voos maiores, assim. A gente vai chegar onde a gente quer realmente, que é fazer a diferença aí na vida das pessoas ainda mais. Tá certo, então, obrigado pela presença aqui no nosso podcast Política Sem Gravata. Queria deixar um recadinho final para as pessoas que nos acompanham. Primeiro eu quero te agradecer, né, pela essa oportunidade. Eu confesso que eu fiquei emocionado do início ao fim, porque às vezes a gente não para pensar, né, um pouco da nossa história. A gente não tem tempo. Eu acordo de manhã, vou trabalhar, vou dar aula, depois, naquele meio tempo que tenho oportunidade, vou fazer política, vou ajudar as pessoas, vou me dedicar ao mandato e eu acabo esquecendo de mim, né, da minha história. E tu proporcionou isso não somente a mim, mas aos ouvintes, né? Quero te dar os parabéns e também ao portal, a toda a equipe, né? Dizer que a gente está sempre à disposição, né? Dizer que a gente vai continuar fazendo um trabalho sério, né? E que a gente pode, né, sempre pensar muito mais para a cidade de Uruçanga, e aqueles que precisarem pode chamar o Luan, né? Que esse é o nosso slogan, chama o Luan, pode continuar chamando o Luan, que ele vai atender muito bem a todos e vai continuar trabalhando da maneira que as pessoas merecem e precisam. Muito obrigado. Obrigado, Luan, pela presença aqui para aceitar o nosso convite. Estamos chegando ao fim de mais um Política Sem Gravata. Lembrando que para ficar bem informado, acesse portallitoralsul.com.br. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Você acompanhou o podcast Política Sem Gravata. Apresentação, eu, Lucas Colombo, com trabalhos técnicos de Jonathan Vitor. Portal Litoral Sul, informação que transforma.